Olá, bom dia. São 7h23 da manhã do dia 30 de novembro de 2022. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada. Ah, sobre. Começando, não. Falando, realçando, pontuando, gravando, explanando, colaborando. Qualquer palavra eu poderia usar. Fato mesmo é que as palavras elas vão estar lá, disponíveis. Bem verdade que o vocabulário muitas vezes, tende a se multiplica aqui, acolá, acolá, acolá. E quando a gente começa a se familiarizar com as palavras no lugar, existe aquilo que o professor, a professora, que eles vão nos ensinar. A classe das palavras. Assim a gente vai poder um texto formar, compreendendo a importância das classes de cada palavra que a gente vai usar. E entre essas classes, nós podemos encontrar a palavra numeral. Numeral. Você poderia perguntar ao professor o que isso pode significar. O professor certamente vai lhe falar da importância da gente saber usar os números para uma boa redação formal. Assim você pode escrever um com H e um sem H. 1.000.000 de vezes. Você pode usar qualquer palavra. O que vai diferenciar é a condição que você vai colocar para agravar, para atenuar, para realçar, para brilhantar. Assim, a palavra numeral você vai poder usar quantas vezes você desejar. A questão é que dentro desse universo de classificação, você encontra o sentido de ter razão. E você vai compreender a razão do coração. Você pode buscar o sentido de coração. Sim, o professor vai estar lá. Ele vai falar do significado da palavra. Ele vai compreender que não está se tratando de um órgão, mas algo que vai além daquilo que o órgão pode realizar. Ele vai falar certamente da capacidade da nossa razão buscar quantos significados ela desejar para colocar o coração nesse patamar, sendo número ímpar no lugar.
E mesmo que você vier a usar 1 milhão de vezes o coração para um texto, você formar muito mais possibilidades. A razão vai lhe dar para novos e novos e novos e novos textos você abrilhantar. Com o coração que estará apenas a bombardear sangue. Para isso aqui, com toda certeza, trabalhar. A questão é quando você resolve doar. Sim, é preciso você arrancar. Naquele momento você vai se lembrar de todas as possibilidades que o coração esteve a lhe dar. Quando ele incansavelmente insistia em bombardear sangue para esse universo aqui se multiplicar, podendo entrar numa casinha aqui, noutra acolá, uma casinha aqui, outra acolá, uma história escutar, uma história contar, uma história contar, outra história escutar, e assim você compreender a importância do numeral. E naquele momento, você poder escutar raio e trovão. E sabendo que o número 1 estará a lhe chamar. O relógio está a avisar. A 0 hora vai chegar. Nesse momento você vai poder perguntar ao professor: o que é 0 hora no lugar? O professor pode lhe explicar de qualquer forma. Porque o professor, ele vai enxergar a sua capacidade de assimilar. Com toda certeza, ele vai o numeral usar para a sua idade pesar. Não vai lhe dar carga pesada, a depender do numeral que a sua idade estará a carregar. Até uma historinha o professor vai contar para lhe ajudar a compreensão do que 0 hora estará a significar. Diante de um professor, qualquer um é criancinha. Devemos considerar tudo aquilo que ele esteve a conquistar para uma explicação razoável ele buscar. Então não se pode desconsiderar o que um professor estará a falar, mesmo quando ele começa a gaguejar, porque ele sabe da dificuldade que é lhe dar uma resposta, já que naquele momento a criança foi capaz de uma interrogação usar para o mundo do professor questionar sem ele ao menos esperar. Essa é a idade mais emblemática, a do perguntar. Assim, quando por essa fase eu estive a passar, diante daquilo que Deus esteve a me dar, eu vi um mestre chegar. Bem verdade que ele não tinha nenhum cajado para lhe sustentar. Eu estive a estranhar. Imaginei eu que um mestre
teria que carregar inúmeros cajados para questão, levantar, questão, levantar, questão, levantar, questão, levantar. O meu trabalho era pegar ponto para realçar o cajado. E uma interrogação, o cajado virar. Mas o mestre me disse, antes de aqui estar, fiquei pensando na importância da gente visitar um professor aqui, outro acolá. Serei eu criancinha. Nós dois vamos compartilhar do mesmo universo. Vamos abrir apenas os ouvidos para escutar. Vamos colocar os dentes para quarar. Para cada professor a gente é honrar com uma perguntinha. Dias e dias ali, a visitar uma casinha aqui e outra acolá. E o mestre sendo criancinha no lugar. Eu poderia até estranhar, mas era uma lição primorosa que o mestre estava a me dar. E eu ali, a escutar, porque o mestre esteve a me falar. Independente do que você possa buscar, seja criancinha, diante de qualquer um que esteve a estudar, fora do seu mundo particular. É verdade. Digo que não é uma coisa fácil, não é? Mas considerando as possibilidades, eu poderia encontrar a própria verdade. Fiquei a pensar nos autodidatas. Sim, aqueles que estiveram a se dedicar para algo conquistar. Não tinha como bancar banco escolar, não tinha como um sapato comprar, uma farda, não tinha nem como um livro alcançar e poder sentir aquele cheiro de poeira do lugar. Mas esses desejaram escutar e escutaram tanto que anciãos estiveram a virar. E todo o povo do lugar costumava visitar para dar fonte da sabedoria alimentar. Para casa o povo iria voltar e a sabedoria iria aplicar. E ai de quem viesse a duvidar. Esse não tinha crédito, ainda que doutor ele viesse a virar. Porque o ancião esteve a sustentar toda a sabedoria do lugar, deixando o doutor numa condição de se explicar. Se você esteve a estudar, se pôde a poeira de um livro você provar, é porque o seu pai esteve a reverenciar a sabedoria que o ancião esteve a lhe dar. De toda aquela sabedoria, ele pôde dinheiro ganhar.
A escola ele pôde bancar. Portanto, se você não souber enxergar a carteira de trabalho que o seu pai esteve a tirar, você não será ninguém nesse lugar. É verdade. Qual a importância de um filho ingrato? Ele pode ser doutor de direito e de fato, mas ele nunca será um homem honrado. Ele sempre será colocado num lugar muito complicado, separado. Eu fico a pensar no quão é complicado a gente subir no telhado para a gente ser gato. Porque para você ser um filho honrado, você tem que imaginar que o seu pai vai estar em algum lugar. E gato você precisa virar para toda a sua vida preservar. 7 vidas você terá. Você não vai querer no caixão entrar. Você sabe da responsabilidade que terá que carregar quando o ancião, o seu pai, virá. Da importância de voltar, de cuidar, do olho fechar, do pezinho juntar, da última prece, você ali enviar. O quão complicado é caminhar pelo telhado, se lembrando das vezes que brincava de baleado. E a bola caía no telhado. E você ali, a pisar despreocupado. Você ainda não tinha o entendimento de que um dia você teria que ser gato. Pisar com cuidado para não cair do telhado. Não é fácil você se colocar também do outro lado. Um cachorro, mal cuidado, que vivia o tempo todo para o seu trabalho. E aqui, acolá, um servicinho, teria que pegar, tem que ser cão de guarda, tem que vigiar, tem que até a madame agradar. O importante era no final do dia voltar. Painho estaria lá. Como foi o dia? Pôde um dinheirinho ganhar, a família sustentar. E ainda tem que algum sobrar. E o cachorro lá. Pode despreocupar. Eu guardei até para o enterro, se assim precisar. Quanta alegria o cachorrão iria mesmo ali desfrutar. Gargalhada. O filho esteve a encontrar o caminho que o cachorrão esteve. Cachorro ele esteve a virar. Sabe-se até cão de guarda se precisar. Que alegria! Que alegria! A questão é você saber de fato, no jardim do Éden, entrar. Saber a importância de cada bicho que está lá para a sua humanidade você alcançar.
E mesmo quando você passar por esse momento de extrema dificuldade, ao ponto de se sentir um cachorro no lugar, você saber que naquele momento você não deixou nenhum único pensamento lhe derrubar. O seu pai esteve o tempo todo a acreditar que o caminho você esteve a pegar para a sua vida, você levar, plantando honra e glória a quem de fato um dia iria o terreno. Carregar. Por mais dificuldade que haja nesse lugar, por mais que haja, a gente pode, a humanidade, plantar. E ainda que a gente tenha tromba de elefante para carregar, pelas dificuldades que a vida esteve ali a nos dar, longe das possibilidades da gente conseguir administrar, a gente pode se espelhar e buscar a humanidade. E não deixar ninguém nos tirar o pequeno marfim que o nosso Pai um dia esteve a nos dar como bem mais precioso. A alma branca precisa ficar. Se treva ela virá, muito difícil será. Mas nem todos conseguem encontrar a porta do jardim que Deus esteve a criar para a humanidade a gente encontrar. Cada um podendo justificar, sendo professor do seu pensar. A questão é que um professor tem conhecimento de cunho particular. E se a minha vida toda eu estive a administrar, como eu posso justificar? Dizendo que o meu coração não esteve a bombardear sangue o suficiente para isso aqui eu usar. Onde vai estar a classe do numeral? Quantas vezes eu irei justificar? Eu poderia o Evangelho buscar e dizer quantas vezes necessário for, você vai ter que perdoar. Mas o perdão é a verdade. É a verdade do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. Não é uma desculpa para a gente digerir. Por isso, Deus sempre esteve a me pedir: viva a verdade que esteve a existir dentro de ti. Dentro de ti. E vai poder agir.
Eu não escolhi mentir diante de tudo que eu vivi. Não escolhi assim. Eu escolhi olhar para mim, mas também compreendi que eu escolhi sorrir. E é muito difícil a gente sorrir diante das coisas que a gente pode possuir, sendo possuidora do ir e vir. Ouvindo uma história aqui, outra ali, outra ali, outra aqui, escutando, 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 e toda uma dor ali você compartilhando. A questão é que você precisa mesmo encarar cada um que deseja a sua história contar. Mas você não pode a verdade do outro você ocultar. Então, cajado você precisa virar e perguntar aqui, pergunta e pergunta e pergunta e pergunta, para ele ser capaz do coração ele usar, e sangue, 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 ele bombardear, 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 para nenhuma desculpa ele usar para justificar o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. O perdão precisa existir dentro do universo que está ali a se definir. Portanto, eu não posso tirar de ninguém que fez parte do meu existir as possibilidades que cada um desejar para si. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a minha vida eu estive a possuir, eu desejei a minha vida construir, eu desejei esse caminho do ir e vir para mim, eu desejei ouvir, 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 ouvir. Mas Deus sempre esteve a me pedir. Lembre do relógio, da 0 hora. Sim, o momento de parar. E poder, de fato, desfrutar do silêncio profundo. Daquele momento que é muito difícil. Muito difícil. É quando o nosso coração para de pulsar. É quando o nosso corpo começa a esfriar. É quando essa máquina começa a desligar as possibilidades da gente aqui estar. Naquele momento, a 0 hora começa a se apresentar. Tão fria quanto o nosso corpo estará a ficar. A gente deseja muito escutar um barulho aqui, outro acolá.
mas a gente não consegue mais alcançar. O silêncio é feito faca a nos cortar. E quando o último grão de areia passa para o lado de lá, a gente sabe que nenhuma possibilidade mais a gente terá. 0 hora. A questão é a gente saber que a gente pode, daquele momento ali, a gente se livrar. É só a gente, as areias, a gente juntar para um novo tempo começar. Mas como realizar algo tão difícil? Ter que em cada canto voltar e o seu grãozinho de areia você pegar. Um trabalho árduo, doloroso, dificultoso, assombroso. Durante todo esse tempo que eu estive mesmo a gravar e a escrever, seja livro, texto, coisas assim, eu tive que muitas vezes, esse momento construir e trazê-lo para mim e viver cada momento do fim. Porque eu desejei assim? Eu desejei construir possibilidades para mim. Eu desejei construir. E sofri? Eu sofri em cada momento que eu defini que isso era bom para mim. Existiam outras pessoas que estavam ali e que precisavam desse momento construir e compreender aquele momento ali, o de sair daqui e o de entrar ali. Podendo mesmo um novo tempo em si construir. Eu nunca me poupei de viver o que eu escolhi. E eu sempre disse que eu vivo agradada de mim é assim. Portanto, quando eu escolhi de fato agir, abrindo portas para qualquer um se aproximar de mim, a gente não imagina. Não, a gente não imagina que vai ser assim. Não. A questão é que sementes e mais sementes e mais sementes e mais sementes eu estive a possuir, construir um jardim para mim. Eu gostei de estar ali. A noite fez parte de mim. Durante o dia eu me recolhi. Havia problema. Eu tinha que, de fato, digerir. As pessoas criaram fantasias. De algum modo para me destruir, é verdade. De dia eu costumava dormir
à noite o jardim eu passei a construir. A questão é que isso me deu domínio e domínio e domínio de mim, porque eu entendi o que eu podia viver daquele ambiente ali. E quando o profeta Elias eu conheci, e ele passou a fazer parte de mim, um novo tempo eu desejei para mim. O mesmo tempo que o profeta Elias dizia existir e que ele apresentaria ali. Penso que eu consegui mesmo construir esse momento propício para mim, sair dali para o tempo que o profeta Elias insistia que iria existir. Estando eu naquele tempo ali, eu pude também construir o meu direito de ir e vir. A questão é que existem outras pessoas além de você. Você pode muitas vezes não entender que existem outros olhando para você. E de um modo difícil de se ver. Compreendi que eu poderia trazer todo aquele mundo para esse mundo, nesse mundo eu viver. Porque o divino sempre esteve a entender que eu tinha, e que eu tinha, e que eu tinha que assim fazer. Assim ele me deu de fato a chave de algo que eu realmente nem gostaria de fazer. Mas ele me disse, é bom para você, é bom para você. Você pode escrever esse mundo em você e deixar a vida de Deus acontecer. E eu, depois de muito relutar, com João Batista muito brigar, e de todo o sofrimento que eu estive a passar, eu resolvi mesmo edificar um altar com todas as coisas que eu estive a passar. Desde o meu respirar. E quando assim eu estive a realizar, não deixei mais aqueles infames de mim se aproximarem. Compreendi o momento do ir e vir. Cortei os vínculos que eles estiveram a construir para o tempo todo usufruir de coisas que eu poderia dizer até afins. Poderia ser diferente? Sim, poderia. Foi difícil para mim. Eu lutei muito para manter aqueles vínculos. Mas você precisa mesmo compreender. Sim, o rio estará a passar. É preciso os dois lados acordarem para aquilo que querem realizar. Portanto, o caminho tem que sair de cada lugar. Se eu o tempo todo
Estou a trabalhar para uma ponte eu edificar. Eu não vejo ninguém do outro lado. Esse mesmo caminho traçar. Você sabe que você precisa respeitar e você precisa deixar o rio passar. Deixar o rio passar, livremente circular e você ficar no seu lugar. Você sabe que os vínculos vão se cortar. Você sabe que um dia você vai acordar e você vai procurar e não vai encontrar. Você sabe que você vai chorar, que você vai chorar, que você vai chorar, mas isso não vai mudar. Não existe semente para você regar. Ninguém plantou a semente lá. E todas as sementes que você esteve a plantar, você sabe. Você sabe que a semente precisa de fato enxertar do outro lado, que ali está. Portanto, quando se trata de vínculo familiar, você sabe que existe limite em todo lugar. Você sabe o momento de aceitar que o relógio vai parar. E que você não é bem-vinda no lugar. Você vai chorar, vai esperar. Com o relógio você vai estar e um dia o relógio vai lhe olhar e finalmente vai desabar. Mas a sua verdade, o relógio vai encontrar. Não a verdade que o relógio quis lhe dar, mas é a que você esteve a vivenciar. E assim, com aquele relógio de cunho muito particular, você vai caminhar, vai estar. Você não vai apedrejar o relógio, nem as costas você vai virar. Por isso Deus me disse para esse mês que vai entrar, para eu tirar, para estar com cada fio com cada fio do meu pensar. Que era importante eu assim realizar. Que era importante eu com a família estar. A família que existe em outro lugar. Além do mais, construir um mundo de cunho muito particular, com amigos que eu estive a conquistar, e com eles eu quero estar durante esse mês que vai entrar. Eu disse para eles que iríamos ter motivos para celebrar e que passaremos esse tempo a nos dedicar a buscar as areias que cada um desejar. Eu assim vou realizar. Mas sabe que não é fácil. Tudo aquilo que eu fui buscar para textos e textos e textos aqui eu formar.
considerando que a amizade é algo que a gente não pode desprezar, e tendo em vista o mundo particular de cada um que esteve a nos deixar, é um mês complicado. Eu disse que eu iria, de fato, honrar aquilo que eles estavam a me solicitar. Portanto, esse mês eu só vou gravar para o sábado alimentar. E vou me dedicar a essas pessoas. E o luto de cada uma delas, eu vou, de fato, vivenciar. Eu vou com cada um estar. Fácil não será, mas eu tenho motivos para me agradar de cada pessoa que a sua história esteve a contar. E nós sabemos que escrevi as histórias. E até estive a me antecipar. Eu não esperava mesmo ter que... Mas a gente deve mesmo honrar a vida de cada um de cunho particular e amizade de manifestar. Portanto, eu vou poder de fato aproveitar. Eu sinto muito mesmo. Eu nem gosto mesmo de ficar muito tempo sem gravar. Mas vou gravar, é claro, para o sábado alimentar. E vamos sorrir. Cada um deve definir o que é bom para si. Eu vou viver aquilo que Deus esteve a me pedir. Vou viver conforme eu estive de fato a concluir. E vou respeitar os amigos daquele mundo ali. Dedicando esse mês a tudo aquilo que eles quiseram construir. Obrigada. E nos sábados vamos, de fato, ter motivos. Motivo que cada um desejar para viver o seu dia particular. Obrigada.